hunting solo, I'm hunting solo, I'm hunting solo, I'm hunting solo, solo. Yeah. Bom, Star Wars é uma coisa que eu sou muito fã, mas desde que a Disney comprou a Lucasfilm, eu fico um pouco cabreiro com esses spin-offs, com essa ideia de derivados que eles estão fazendo. O Rogue One, apesar de eu achar um filme legal, principalmente o final dele, eu acho que ainda assim ele é um filme que não precisava existir, ele é um filme meio que desnecessário. São filmes que são feitos para preencher lacunas que não necessariamente precisavam ser preenchidas, na verdade nem são lacunas. E o filme do Han Solo me deixou ainda mais com o pé atrás do que o Rogue One, porque eu acho que ninguém queria ver um filme do jovem Han Solo. Até porque o Han Solo é o Harrison Ford. Eu acho que você fazer um filme do jovem Han Solo com outro ator, eu acho que quebra um pouco da mágica de Star Wars, quebra um pouco até desse esforço que foi feito na nova trilogia para trazer de volta os atores, para trazer o Harrison Ford, Mark Hamill, a Carrie Fisher. Esse esforço para trazer os personagens da trilogia clássica, eu acho que se perde um pouco quando você vai fazer filmes assim, e aí você pega um personagem icônico e coloca outro ator. Isso me incomoda um pouco. E além de eu já estar muito com o pé atrás com o filme do Han Solo, ainda tivemos aí muitas atribulações na produção desse filme. Os diretores lá, o Phil Lord e o Chris Miller, foram demitidos pela Kathleen Kennedy por divergências criativas ou simplesmente porque ela não ia com a cara deles. Alguns rumores dizem até que eles estavam fazendo o filme de uma forma muito escrachada, com muita comédia, e que estava saindo muito da proposta inicial da Lucasfilm para esse filme. Mas enfim, Han Solo finalmente chegou ao cinema, e o que eu posso dizer é que eu não sei se foram as expectativas que estavam muito baixas, mas o filme é bom. O filme é simplesmente isso. Ele é bom. Ele não é espetacular, ele não traz nada de novo, ele não é algo que vai mudar a sua vida, mas eu realmente achei um filme bom. Principalmente levando em consideração todos os problemas que estavam vindo por aí. Eu esperava uma bomba. Eu esperava, sei lá, no mínimo uma colcha de retalhos. Mas não, o filme é bem redondinho, é bem dirigido, ele é bem certinho, ele é bem ali. Ele segue a cartilha certinho, ele faz o dever de casa dele certinho, não é nada de magnífico. É uma boa aventura, vale o ingresso, te mantém conectado, é um filme divertido. E o maior trunfo desse filme é o roteiro escrito pelo Lawrence Kasdan e pelo filho dele, o Jonathan Kasdan. Porque o Lawrence é um cara que trabalhou já em Star Wars, ele na trilogia clássica, ele é o roteirista de O Império Contra-Ataca e é o roteirista também de O Retorno de Jedi. Então ele meio que tá em casa, ele meio que conhece o terreno, ele meio que conhece os personagens, ele conhece as principais características dos personagens, ele sabe como aqueles personagens vão lidar com determinadas situações. Me refiro principalmente ao Lando e ao Han, que são os personagens que estão aqui, que são da trilogia clássica. E eu acho que esse acaba sendo o maior trunfo do filme. Porque o roteiro é bem escrito, o roteiro é redondinho e traz boas caracterizações de personagens. Então a gente acaba tendo referências muito interessantes, a gente acaba tendo interações muito interessantes. É divertido ver o Han conhecendo o Chewbacca, crescendo essa amizade entre os dois. É interessante como ele conhece o Lando, como ele ganha a Millennium Falcon. São coisas que acabam despertando um sorriso nos fãs. É mágico ver o Han conhecendo o Chewie, por exemplo. E já que eu tô falando desses dois personagens em questão, eu vou me aprofundar mais neles, que é o Han e o Lando, porque eu tava um pouco preocupado com o Han, não só porque ele não me chamou atenção nenhuma lá, o Alden Ehrenreich não me chamou atenção alguma no trailer, eu achei ele fraco nos trailers que foram exibidos, mas porque saíram muitos rumores também na época da produção. Porque saíram muitos rumores na época da produção desse filme de que o cara simplesmente não sabia atuar, de que ele estava recebendo aulas de atuação ali no set de filmagens entre a gravação de uma cena e outra. Então, obviamente, eu acho que isso já baixa as expectativas de qualquer um, você já vai assistir o filme esperando ver uma atuação bomba do moleque. Mas não, por incrível que pareça, não é isso que acontece, tá longe de ser isso, na verdade. O cara manda bem, ele é um bom Han Solo, ele consegue vender a ideia, ele convence você que ele é o Han Solo, ele torna o personagem reconhecível, apesar de ele não tentar imitar o Harrison Ford. Eu não percebo que ele tá ali a todo momento tentando imitar o que o Harrison Ford fez. Mas ele chega bem próximo do Han Solo, ele tem aquelas características principais do Han Solo, ele traz um espírito próprio, ele traz uma atuação própria para o Han Solo, que mesmo assim torna o personagem ainda reconhecível. E eu acho que isso foi muito bom, eu acho que isso é ponto pro Alden Ehrenreich e principalmente pro diretor, pro Ron Howard, porque tem algumas cenas, principalmente no início do filme, em que eu percebo que ele ainda tá muito realmente ruim. Quando o filme começa, ele não me convenceu como Han. Eu fiquei com a sensação de que aquele início ali, ele não estava legal. Mas depois, quando a gente tem uma passagem de tempo, passam-se alguns anos, eu percebo uma melhora considerável na atuação do Alden. Eu não sei, eu posso estar errado, mas eu tenho a impressão de que aquele início ali
foi dirigido pelo Phil Lord e pelo Chris Miller, e a partir daquele momento em que tem aquela passagem de tempo e tal, porque o filme foi praticamente todo refeito, acho que a partir dali foi o Ron Howard, e acredito que ele tenha conseguido tirar o melhor do Alden Ehrenreich. Eu não posso afirmar nada, não tenho como dizer se aquelas cenas realmente que eu não gostei foram dirigidas pelo Phil Lord e pelo Chris Miller, mas se foram, foi bom eles terem sido demitidos, porque me parece que eles realmente não estavam conseguindo tirar o melhor dos atores. Na primeira cena, na primeira sequência do filme, tanto o Alden Ehrenreich como a Emilia Clarke, eles estão bem ruinzinhos. E agora falando sobre o Lando, eu não tenho nem muito o que falar sobre o Lando, porque o Donald Glover é esse cara incrível. Eu acho que quem conhece o trabalho do Donald Glover já esperava que ele fosse fazer um trabalho sensacional aqui como Lando, porque ele é realmente um cara muito versátil, um cara muito bom, um cara muito talentoso, This is America que o diga. E o Lando dele é sensacional, é aquele Lando do clássico, ele te convence perfeitamente que ele é uma versão jovem do Lando, ele vai envelhecer e vai se tornar aquele Lando que a gente vê no Império Contra-Ataca. É ótima a atuação dele. Mas eu acho que o grande destaque do filme é realmente o personagem do Woody Harrelson, que é o Tobias Beckett, que ele é basicamente o que o Han Solo seria se o Han Solo não tivesse coração. Se o Han Solo não fosse esse personagem altruísta que ele é, porque na verdade o Han Solo, ele passa toda aquela pinta de malandro, de safado, do cara que ele vai te sacanear, mas no fundo ele tem aquele bom coração, no fundo ele é altruísta, e eu acho que é isso que diferencia ele do Tobias Beckett. E o Beckett realmente funciona aqui no filme um pouco pro Han Solo como uma espécie de mentor, apesar de não ser necessariamente um mentor, mas o Han acaba aprendendo muita coisa com ele. Ele passa lições pro Han, e ele deixa bem claro no filme, durante diversos momentos, que ele vê potencial no Han para se tornar alguém como ele, e que ele tá realmente passando os ensinamentos dele de vida pro Han. E o Han absorve esses ensinamentos. Por mais que o Beckett em determinado momento pense que não, mas a gente percebe no final do filme que o Han realmente pegou todos os ensinamentos que serviam a ele, do Beckett. Então o Beckett acaba sendo um personagem muito interessante, por isso ele acaba sendo um personagem muito importante para o crescimento do Han Solo, e o Woody Harrelson não tenho nem o que falar, é um cara sensacional e já sabia que ele ia ser bom. Agora em relação a atores, em relação à atuação, já que eu tô dentro desse assunto, eu acho que o elo fraco é a Emilia Clarke, mas não muito por culpa dela, por culpa da personagem dela, a Qi'ra, que é uma personagem muito fraca. Quer dizer, o motivo dela estar ali no filme é meio óbvio, é bastante óbvio, mas a forma como ela é usada nas mais diversas situações é muito ruim. Ela parece sempre deslocada em todas as situações, e eu percebo ali no roteiro que eles querem a todo momento forçar ela nas situações, e fica muito claro isso, fica muito gritante isso. A tentativa ali claramente era criar uma personagem dúbia, era criar uma aura de mistério ao redor da personagem, mas acabou deixando ela só tediosa, ela é só chata, ela só não tem nada a acrescentar, e as decisões dela parecem que são motivadas por nada. Seria interessante uma personagem assim imprevisível, uma personagem que você não conseguiria saber exatamente o que ela vai fazer no momento seguinte. Eles tentam fazer isso com a Qi'ra, mas não é de uma forma muito inteligente, acaba sendo só chato, acaba sendo só uma personagem ruim. E parece que nem a Emilia Clarke entendeu a personagem, parece que a todo momento ela tá tentando entender o que ela tem que fazer ali naquela personagem. Então a Qi'ra acaba sendo o elo mais fraco do filme, e a culpa nem é da atriz, a culpa realmente é de como essa personagem foi escrita, de como essa personagem foi desenvolvida, de como ela foi jogada ali no filme. O roteiro, como eu já disse, ele é bem amarradinho, ele é bem redondo, ele tem algumas situações que eu considero legais, que me divertiram, só que ele ainda cai inevitavelmente em momentos muito previsíveis, e ele tem um problema, eu não sei se isso é culpa do roteiro ou se é culpa da direção, mas ele tem um problema de não saber quando terminar certas sequências ou como simplificar certas sequências. Sem dar spoiler, mas a Corrida Castle, por exemplo, que é um momento muito importante da mitologia do personagem do Han Solo, que é aquele diálogo que ele fala pro Luke numa Nova Esperança, que a Millennium Falcon é a nave que fez a Corrida Castle em menos de 12 parsecs, que inclusive isso acaba sendo revisitado também no Despertar da Força, a Rey comenta lá, e ele corrige ela e tal. Então é uma coisa que gira ao redor ali da mitologia da Millennium Falcon e do Han Solo. Então é uma cena que muita gente aguardava ver nesse filme e que o trailer já evidenciava que estaria no filme. Mas aí quando essa sequência da Corrida Castle chega no filme, ela é tão confusa que você não consegue realmente absorver o que ela deveria estar te passando, o que ela deveria te contar, que é o fato de que o Han Solo é um ótimo piloto. Ela é tão confusa e dura tanto tempo, e eles fazem mil coisas ali, que você acaba perdendo completamente a imersão, você acaba só querendo que aquilo ali acabe logo, e acaba não tendo tantas referências à situação lá dos 12 parsecs, que é o que realmente importa. Isso só é citado depois, rapidinho lá, quando eles conseguem sair da situação. Eu acho que faltou um pouco disso, faltou um pouco de essa sequência ser mais simples, essa sequência ser mais entendível, e essa sequência deixar mais claro o quanto o Han Solo é um bom piloto, porque
ela servia para isso principalmente, não é? Essa previsibilidade que eu falei antes ali, ela também prejudica um pouco o final do filme, porque como em todo filme de assalto, ou em todo filme que faz referência a filmes de faroeste, como é o caso aqui, a gente tem aquelas reviravoltas, a gente tem aquelas traições inesperadas, só que aqui essas traições, elas são muito previsíveis. Mas eu gosto, ainda assim, da forma como o filme lida com elas. Ele não tira a sua imersão, ele te mantém conectado, te mantém interessado em saber o que está acontecendo, em saber o que vai acontecer. Eu acho que isso é um ponto positivo. Mas no fim, é inevitável ficar com aquela sensação de que mesmo sendo um filme bom, mesmo sendo um filme divertido, mesmo sendo um filme que sim vale o ingresso, ele ainda passa aquela sensação de que é um filme desnecessário. O Rogue One também me passou essa sensação. Porque, como eu disse no início, são filmes que se dedicam a contar momentos que não precisavam ser contados. São filmes que se prestam a preencher lacunas que não eram exatamente lacunas e que dessa forma ficam presos a um enorme fator de previsibilidade e que tentam manter o público conectado se agarrando em referências. Tanto o Rogue One quanto o Han Solo, a todo momento ele tenta fisgar o espectador, criando referências, mostrando referências a cenas de situações da trilogia clássica, principalmente, para manter o público conectado de toda forma, porque a trama em si, ela é previsível porque você sabe aonde aquilo vai levar. Os próximos derivados de Star Wars, os próximos spin-offs já foram anunciados, que vão ser o filme do Obi-Wan Kenobi e o filme do Boba Fett, e eu espero que eles vão por um caminho diferente, eu espero que esses filmes sejam um pouco mais imprevisíveis, um pouco mais ousados, ainda que sejam, novamente, em períodos em que a gente meio que já sabe o que acontece. Por exemplo, eles não têm muita coisa pra te mostrar que você não saiba a respeito do Obi-Wan Kenobi. Você já sabe tudo o que importa sobre esse personagem. Vai ser interessante ver, claro, como foi o período dele ali em Tatooine, o que aconteceu com ele e tal, mas tudo que você precisa saber sobre o personagem você já sabe. Acho que é esse o ponto que eu quero chegar. Já o Boba Fett é realmente um personagem que existe um espaço maior para você desenvolvê-lo, até porque o Boba Fett é aquele personagem de Star Wars que ele ganhou uma legião de fãs sem ter feito absolutamente nada na trilogia. É um personagem que ele acabou ficando mais popular realmente com o que foi produzido com ele no antigo universo expandido, como livros, HQs, enfim. Ele acabou realmente, como é um personagem que foi pouquíssimo desenvolvido, praticamente zero desenvolvimento nos filmes, e mesmo assim ganhou uma legião de fãs, ele acaba sendo esse personagem que pode ser muito mais explorado. Então eu acho que o filme do Boba Fett realmente vai ser mais interessante por isso. É um terreno onde você pode explorar mais coisas novas. Bom, e é isso. Essas foram as minhas impressões sobre Han Solo, uma história Star Wars, e um pouco sobre esses derivados de Star Wars, sobre o que eu acho como fã de Star Wars, o que eu acho desses spin-offs, o que eu acho desses derivados. Você que está chegando no canal agora, que está caindo aí de paraquedas, por favor, se inscreva aqui e venha fazer parte da galera aqui do Vício. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Não deixe de acessar o nosso site, ovicio.com.br. Nos siga nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. E me sigam também no meu Instagram, que é esse daqui, o Murilo.ol. Eu vejo vocês por lá. Galera, muito obrigado por tudo. Eu vejo vocês numa próxima, que não vai demorar muito. E valeu!